Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Capítulo 48 do livro Fim dos Tempos, da Maria Valtorta. Justiça de Deus, a aparição de Cristo para inaugurar a paz. Nós agora citamos o início e o fim de um ditado de Jesus, omitindo o meio, pois não pertence aos tempos finais. Interessante, né? Citamos o início e o fim de um ditado de Jesus, omitindo o meio, pois não pertence aos tempos finais. 6 de novembro de 1943. Jesus diz: eu sei que vocês estão sob ataque e são fracos. Eu sei disso. E quando eu os julgo, eu levo isso em consideração. E não seria mais justo se não tivesse em mente a sua fraqueza e as ações do maligno. O que me torna severo é que muitas vezes vocês não caem por fraqueza ou por armadilha demoníacas. Olha só o que Jesus está falando. Então, muitas vezes não é por fraqueza e nem por uma armadilha do demônio. Vocês caem conscientemente. Vocês deliberadamente se lançam no abismo, dizendo a si mesmos: o que me importa, Deus? É quando eu chamo vocês de Judases. Você me vende com o meu precioso sangue. Você me coloca nas mãos de Satanás, ao dar a ele suas almas, que são minhas, porque eu as comprei de volta com a minha morte. Vocês me traem, chamando-se de cristãos, mas fazendo coisas dignas de anticristãos. Olha só, então a traição é cair por conscientemente, né? Triste isso, né, que Jesus está falando. Felizes aqueles que te amam não só em tempos de alegria, ó Pai do pensamento, a quem o amor faz a palavra. Felizes quando te abençoam, antes mesmo que haja alegria, e mesmo sob as nuvens dos furacões, ó luz que nunca cessa de brilhar. Felizes aqueles que podem louvar-te com lágrimas nos olhos e confiam de coração e estão certos da tua misericórdia. Na verdade, digo a todos vocês que aqueles que, com um ato de fé extremamente belo, podem esperar em Deus, enquanto a escuridão leva ao deserto. Aqueles que conhecerão o sol eterno. Esses verdadeiros crentes são poucos, muito poucos. Nesta noite de impotência, saem do inferno os espíritos malignos, caem como folhas apodrecidas pela água e levadas pelo vento. Seu próprio peso os arrasta, e adicionada à carne, eles têm Satanás, que os mantém cegos e amarrados, para impedi-los de fazer uma tentativa de elevação, o que seria suficientemente para salvá-los. Medo e desânimo os embotam. O vício os paralisa. A desesperança os queima.
São ruínas estremecendo diante de sombras tolas e não sabem que eles devem tremer por causa de si mesmos, que matam sua própria imortalidade. Meu Deus. As igrejas estão se esvaziando. Não há fiéis nos altares. O pão místico não é procurado. As virtudes tríplice, assim como as virtudes cardeais, enfraquecem ou morreram. A raiva e esforço caótico para buscar segurança. Há desprezo, muito desprezo, pelos filhos da luz. Pior do que o desprezo, o inimigo anseia por opressão para soprar aquela luz que eles acham repugnante. Mas quanto mais eles zombam de vocês e os esmagam, ó queridos filhos, que são minha luz trazida à humanidade, mais este pobre mundo cairá nas trevas. O crime e outros crimes serão uma parede e uma barreira contra a luz. E sob esses baluartes opressivos, a humanidade perecerá uma prisão sem esperança. Vocês descartam até mesmo os sinais que eu lhes envio do céu e riem dos avisos de além da terra. Vocês também acreditam que podem fazer qualquer coisa. Quando vocês menos pensarem sobre isso, farei um sinal conhecido para vocês. Você cairá diante dele, tomado pelo terror, e a cólera que agora você lança contra os desamparados recuará sobre você. Esse sinal sou eu. Quando eu aparecer na terra, não na terra, prestar atenção, né, que o trecho fala desse sinal. Então, esse sinal sou eu. Quando eu aparecer, não na terra, o tempo ainda não chegou. Olha só, então quando eu aparecer, não na terra, porque o tempo ainda não chegou. Mas quando eu aparecer espiritualmente para os filhos da ira e para o pai da aniquilação, suas armas e as dele cairão como pó quando o vento morrer. E se em vez de maldições as orações tivessem subido da terra, eu já teria aparecido e vocês teriam se libertado de seus terrores. Seus desgraçados que tremem e não podem vir para aquele que os ama. Eu sou aquele que prevalece. Eu sou aquele que sabe. E ver vocês correndo aqui e ali, como ovelhas assustadas, seguindo os conselhos mais estúpidos, obedecendo aqueles que, além de estúpidos, são maus, me causa grande tristeza. Eu gostaria de morrer uma segunda vez, para abrir os olhos de sua alma e torná-lo este povo santo, grande e glorioso, que Deus decidiu produzir quando criou o primeiro Pai. Eu gostaria de criar você uma segunda vez, para não te ver tão diferente do meu pensamento. Mas tudo o que é. Estou falando com todos. Poucos me ouvirão. Menos ainda entenderão. A sabedoria não é mais amada e não é mais compreendida. Mas para seus seguidores leais, a sabedoria sempre dará força e luz na terra, salvação e bem-aventurança além da terra. Ela dar-se a si mesma.
e todos os que a serviram e mereceram estará entre os 144.000, de quem fala João, e deles será a Santa Jerusalém, que contém o trono da sabedoria, que se imolou para se apresentar às pessoas de boa vontade. Capítulo 49. O crescimento das pessoas em Satanás vai merecer o anticristo. 9 de novembro de 1943. Jesus diz: que paz. Enquanto as fornicações de sua mãe Jezebel e suas muitas feitiçarias estiverem em vigor, eu tinha dito que para obter a verdadeira paz e não uma mera pausa na guerra, vocês tinham que tirar de seu meio o que é fornicação com Satanás. Eu disse isso através dos meus santos e fiz minha mãe dizer isso. Por décadas eu tenho repetido isso, e por décadas você tem continuado a fazer isso. Eu disse a você com palavras urgentes neste fim dos tempos, mas você não mudou. Na verdade, você transformou a fornicação com Satanás cada vez mais em seu estilo de vida. É onde eu estava falando, né? Sobre esses trechos que as pessoas elas pecam tanto e aí aumenta, né? Vai aumentando a quantidade de pessoas cometendo aquele pecado, né? Jesus está falando de fornicação e eu falei de adultério, né? Seria a mesma coisa, né? Mas tem muitos pecados, né? Que as pessoas acham normal, né? Começa a achar que isso é normal fazer. Normalizar, né? Como se isso não fosse mais pecado. E aí elas não se importam, né? Pensa que morrer vai pro céu, né? E não é assim, né? Então, porque Jesus, no trecho anterior, ele estava falando, né? Nos outros trechos, né? Que o que ele disse é dito, tá dito, né? O que ele disse tá dito, a palavra dele não muda, né? O que ele falou há 2000 anos, porque para Deus não tem tempo. O tempo é aqui na Terra. Então Deus ele traz a verdade e a verdade permanece. É o que é, né? Não muda, né? Então, e as pessoas pensam, né? Porque tem um tanto de gente fazendo aquele pecado, então posso fazer, né? Esse pecado era de 2000 anos atrás, hoje não é mais pecado. Não é, né? Então a palavra de Deus não muda. O que é errado sempre será errado. O que é verdade sempre será verdade, né? Deus não muda, né? Você colocou tudo diante de Deus. E este Deus a quem você invoca na hora do medo é para você um ser tão distante, desconhecido, que se você fosse consistente, você não deveria mais invocá-lo ou blasfemar dele, pois você tanto se afastou dele. Até mesmo suas invocações são blasfêmias, porque você o chama com os lábios sujos e imundos, porque você o invoca enquanto ainda está unido a Satanás, porque você ousa misturar seu santo nome com seus esquemas criminosos, né? Chama Deus por interesse, né? Então, a hora que precisa, chama Deus por interesse, mas o coração está amarrado com Satanás, né? A vontade de pecar não muda, né? O gosto não muda, né? O gosto do pecado. A paz foi prometida às pessoas de boa vontade.
Cristo veio para trazer a paz. Mas se você expulsar Cristo, e se a sua vontade não for boa, como você pode ter paz? Você tem descanso, mas essas são apenas pausas entre um massacre e o outro, para dar aos seus espíritos vendidos a Satanás tempo para aprender com ele novas teorias sobre a morte e novas ferramentas de destruição. Morte para as almas e morte para a carne. Destruição de espíritos e destruição de coisas. Seu crescimento em Satanás é chocante. Em breve você atingirá a plenitude da idade em que ele não tem mais nada a lhe ensinar. Ai, gente, que triste, né? E então o inferno poderá parir seu filho, o anticristo. Olha só, a hora que o mal atingir a plenitude, onde não tem mais maldade, né? O inferno pode dar a luz, né? Parir, porque não é a luz, né? Quem dá a luz, parir, né? Nascer o anticristo, pode vir o anticristo, porque tudo tá feito também, né? O mal também vai estar completo, né? Porque os tempos estarão maduros e a humanidade terá merecido experimentar o horror que vem antes do fim. Ai, meu Deus do céu. Vamos para os 50. A Igreja de Roma. Durante o curto período de paz, logo após a data, Valtorta escreveu, não oficialmente por assim dizer, Isaías capítulo 2, versículo 2 ao 4. 11 de novembro de 1943. Vamos ver se ele fala, né, qual que é Isaías capítulo 2, né? Se não falar aqui, eu tenho que pegar a Bíblia para ver. Que às vezes Jesus comenta no trecho. Jesus diz: contemplemos juntos os tempos que, como um amanhecer tranquilo depois de uma noite de tempestade, chegará antes do dia do Senhor. Então contemplemos, vai ter um tempo mais tranquilo antes da tempestade, né? Vamos pensar antes da tormenta. Chegará antes do dia do Senhor. Tu, Maria, já não estarás. Vocês verão a luta da humanidade prestes a terminar e a tristeza já diminuindo para dar tempo aos vivos para ganharem novas forças para a última e curta convulsão da terra. Antes de ouvir a ordem que a reúne em todos os seus vivos e todos os seus mortos, desde o tempo de Adão. Eu já disse a vocês, minha igreja terá sua hosana um dia antes de sua última paixão. Então virá o triunfo eterno. Nessa altura, o mundo inteiro conhecerá a Igreja de Roma, porque o Evangelho ressoará dos polos ao Equador, e a palavra irá de um lado do globo ao outro, como um cinto de amor. Católicos, deixando para trás a luta terrivelmente selvagem de que este aqui é apenas o prelúdio, cansados de matar uns aos outros e de seguir governos implacáveis, se afastará da sede insaciável de matar e da violência insuperável, voltando-se para a cruz triunfante, reencontrada depois de terem sido assim de tão grande estrondo de destruição e tanto sangue
Eles ouvirão a voz que ama e perdoa, e eles verão a luz, mais branca que o lírio, que desce dos céus para treiná-los para os céus. Como uma marcha de milhões e milhões de tribos, as pessoas irão em direção a Cristo com seus espíritos e colocarão sua confiança no único ser da terra em quem não há desejo de opressão ou desejo de vingança. Será Roma que falará, mas não a Roma mais ou menos grande, mais ou menos duradoura que os agitadores podem vencer. Será a Roma de Cristo, aquele que conquistou os Césares, conquistando-os sem armas, sem batalhas, com uma só força, o amor com uma só arma, a cruz com uma só retórica, a oração. Será a Roma dos grandes pontífices, que em um mundo escurecido pelas invasões bárbaras e atordoado por suas destruições, foi capaz de preservar a civilização e difundi-la entre os incivilizados. Será a Roma que enfrentou os homens arrogantes e, através de seus santos, veneráveis, anciãos, foi capaz de defender os fracos e ferir com um castigo espiritual, mesmo aqueles que pareciam imunes a qualquer remorso. Vocês não podem, nações diferentes, chegar a acordos duradouros entre vocês. Todos vocês têm os mesmos anseios e as mesmas necessidades. E como as bandejas de uma balança, o peso da boa parte de uma nação é prejudicial para outra, para ter sempre a melhor parte, e vocês se matam por isso. É uma situação de altos e baixos que está cada vez pior. Escute a voz de quem não tem desejo de poder, mas quer governar em nome de seu Santíssimo Rei, apenas em seus espíritos. Chegará o dia em que, desiludido com os homens, você se voltará para aquele que já é mais um espírito que um homem e que guarda apenas o suficiente de humanidade para te convencer de sua presença. Então os homens vão estar cansados, né? É interessante isso, né? Hoje a gente está vendo um vídeo de um rapaz, né? Falando da cultura woke, que não aguenta mais aquela cultura woke. E nisso ele estava falando assim que ele estava com saudade de ver pessoas normais. Ele falou assim que ele preferiria, ele falou, não sou religioso, mas eu prefiro ir para a igreja do que ir nessas festas que tá tendo, porque ele não aguenta mais, né? Então assim, a hora que eu tava ouvindo, né, ele falar assim, nossa, tô com saudade de ver gente normal, né? Porque a gente sai essa cultura, meu Deus do céu, né? A cabeça do homem tá totalmente em desordem, né? Então eu falei assim, sabe o que é isso? É o inferno, né? Então Jesus está falando aqui, o trecho anterior aí, que vai chegar o ápice, né? Não sei se a gente já não chegou, já não atingiu o ápice da maldade no mundo. Então assim, é um inferno, né? Eu fiquei pensando nisso, se você estiver lá no meio disso tudo, e você fica ouvindo as coisas, a desordem, a cabeça das pessoas, como é que estão, eu falo, meu Deus do céu, é um inferno, sério mesmo, parece um inferno, é um tormento, porque é um tormento, né?
Então o cara, ele falou, nem sou, eu não sou religioso. Ele falou, não sou, não vou, não é de igreja. Ele não vai em igreja. Ele falou, eu tô preferindo ir pra igreja. Né? Chegou o ponto da pessoa preferir. Né? Ele falou assim, eu prefiro ir pra igreja. Né? Então aqui Jesus está falando, né? Vai chegar um ponto aqui que as pessoas vão estar tão cansadas, tão esgotadas, né? Porque você viver nesse meio é ver um inferno. Que vão atrás de quem? Né? Quem tiver a boa vontade vai atrás de Cristo. Porque Cristo está falando aqui, eu não sou opressor. Eu não governo para opressão. Né? Eu governo o Espírito. Né? Eu não estou aqui para oprimir. Eu não quero oprimir. Né? Jesus não quer porque ele não é opressor, né? Então, assim, chegar ao ponto da Terra tá tão, né? Pelo vídeo que eu vi hoje, já tem muitos assim. Na verdade, eu leio os comentários, né? De vários vídeos que eu vejo, assim, de qualquer outro assunto. Mas sempre é um assunto tenebroso, né? Hoje em dia, o que mais tem são assuntos tenebrosos, né? Coisas tenebrosas, né? Porque o mal tá borbulhando na Terra, né? De tanto que tem. E aí você vai ver os comentários, as pessoas falam assim, graças a Deus eu voltei para Cristo. Graças a Deus eu tô saindo do mundo, não tô assistindo a televisão tal, canal tal, tô indo para a igreja. Eu tô vendo um monte de comentário assim já, porque a pessoa já se esgotou do mundo, já cansou da cabeça humana como é que tá, né? Do convívio com as pessoas, no sentido de tão louco que tá, né? De tanta loucura, né? Que tá, né? Então as pessoas elas estão indo mais, né? Começando a procurar mesmo Jesus, né? Eu vi também outra coisa que eu vi, que eu nem tinha, não, porque eu não assisti televisão na virada do ano, né? A gente foi lá na casa da minha cunhada, a gente comeu lá, conversou entre nós, né? Mas a gente não ligou a televisão, né? E aí hoje que eu vi sobre o show da virada do ano. Então teve um show no canal da Globo, né? Lá em Copacabana, e teve um show no SBT, que foi gospel, né? Então lá da Globo teve coisas horríveis, né? Teve uma mulher lá que a gente sabe que é baixa demais, né? E horrível. E aí as pessoas elas estavam comentando do show gospel, dando graças a Deus, falando assim, graças a Deus o SBT colocou um show gospel, né? Eu sei que eles não são católicos, né? São evangélicos lá, tal. Mas um monte de gente que fala, eu não sou evangélico, mas eu dei graças a Deus de ter esse show, porque a gente não aguenta mais aquela depravação que é todo show da Globo de final do ano. A gente não aguenta mais, pelo menos uma coisa decente, né? E muita gente falando isso, né? Então fala assim, então vai indo, as pessoas não estão aguentando mais mesmo, né? Estão em busca, vão buscar mesmo Jesus mesmo, né? Eu vou continuar aqui no trecho então. Sua boca que eu inspiro falará palavras como aquelas que eu diria a você. Vou voltar um pouquinho aqui. Chegará o dia em que, desiludido com os homens, você se voltará para aquele que já é mais um espírito que um homem e que guarda apenas o suficiente de humanidade para te convencer de sua presença. Sua boca que eu inspiro, né? Sua boca que eu inspiro, falará palavras como aquelas que eu diria a você.
Então vai sair da própria boca nossa, pela inspiração divina, aquilo, né? Jesus vai usar, né, da nossa boca para falar aquilo que ele quer falar, aquilo que ele mesmo falaria, mas vai ser através de nós mesmos, né? Um falando para o outro, né? Por isso que na divina vontade a gente fala, quando a gente dá a nossa vontade e Jesus toma posse da nossa vida, quem fala através da nossa boca não é mais a gente. A gente não tem mais, não é nosso mais, é dele. Então o que sair da nossa boca é as palavras dele. É ele falando, né? Não é mais você falando, é Jesus falando, né? Eu, príncipe da paz, ele vai te ensinar a pérola infinitamente preciosa de perdão mútuo. Ele irá convencê-lo de que não há arma mais bela do que a relha de arado, que fere os torrões para torná-los férteis, e a foice que corta a grama para torná-la mais bela. Ele irá lhe ensinar que o trabalho mais sagrado é aquele feito para dar aos irmãos e irmãs um pão, uma roupa, uma casa, e que somente amando uns aos outros como irmãos e irmãs, vocês não podem mais experimentar o veneno do ódio e as torturas da guerra. Então, ele irá convencê-lo de que não há arma mais bela do que a relha de arado, que fere os torrões para torná-los férteis, e a foice que corta a grama para torná-la mais bela. E irá lhe ensinar que o trabalho mais sagrado é aquele feito para dar aos irmãos e irmãs um pão. Então, o trabalho mais sagrado é o que? Doação, né? É aquele de doar-se. Olha, doar um pão, uma roupa, uma casa, e que somente amando uns aos outros, como irmãos e irmãs, vocês não podem mais experimentar o veneno do ódio e as torturas da guerra. Meus filhos, partam em sua marcha em direção à luz do Senhor. Não passem tateando na escuridão sombria. Vocês, meus amados, partam à frente, vencendo todos os medos humanos, porque estou com vocês, ó pessoas queridas ao meu coração. Vocês, os outros, sejam conquistados pelo exemplo de meus santos. Todos vocês, meus filhos, partam neste novo êxodo, o qual eu prometo a vocês e que será a sua própria terra, embora mudada pelo amor cristão. Separe-se daqueles que são idólatras de Satanás, do mundo e da carne. Sem desprezo, deixe-os. O desprezo não adianta, destrói inutilmente, mas separe-se deles para evitar ser contaminado por eles. Nossa, Deus está falando para evitar mesmo, né? Não é só desprezar, não, é para evitar. Separar mesmo. Ame-os com o amor de redentores, colocando entre você e eles a sua fé em Cristo como um baluarte. Você não é forte o suficiente para ser capaz de viver no meio deles sem perigo. Muitos séculos de crescente decadência espiritual enfraqueceram você. Olha só, né, que Jesus está falando, né, que é igual aquilo que Jesus fala na Bíblia, né? Fuja, né? Se o teu olho leva a pecar, arranque-o. Né? Se a tua mão leve a pecar, corte-a. Né? Então Jesus está falando para evitar mesmo. Né? Se aquele local é pecaminoso, não é para ir, porque nós somos fracos. Ele está falando aqui que a gente é fraco, né?
Então é para a gente evitar. Se aquele lugar for de pecado, se você continuar indo, você não vai conseguir parar de pecar, né? Então ele está falando para parar mesmo, né? Aqui é para parar mesmo, cortar mesmo, né? Aprenda a viver no mundo, mas separado do mundo, em virtude de seu amor a Deus. E nunca se incline a considerar como um super-homem o desgraçado que não é diferente dos animais, porque como eles, sua melhor parte reside inteiramente em seus instintos. A única coisa que não faz pior do que uma besta. O profeta diz: cesse, portanto, o homem cujo hálito está em suas narinas. Quero que todos vocês interpretem essas palavras da seguinte maneira: o animal sem fôlego é apenas um cadáver repugnante. Sua única vida está em seu fôlego. Uma vez que suas narinas se fecham para esse fôlego, ele deixa de existir e se torna uma carcaça apodrecida. Muitos seres humanos não são melhores que os animais, pois eles não têm vida, senão a vida animal, que dura enquanto neles permanece o fôlego. Seus espíritos estão mortos, aqueles espíritos feitos para os céus. Portanto, é correto dizer que há seres humanos cujas almas são o sopro de suas narinas e de que a quem é melhor permanecer espiritualmente longe, para que o sopro de Satanás e a bestialidade que sai deles não possam minar a sua humanidade e torná-la semelhante a deles. Então, tem pessoas que estão na terra, mas já estão mortas, né? A alma delas já são pessoas mortas. Então, a hora que elas passar por essa vida aqui na terra, e é isso que Jesus está falando, cessou as narinas delas, né? Então, quer dizer, parou de respirar aqui na terra, vai morrer carne, a carne também vai apodrecer, porque já está o espírito morto, entendeu? Não são pessoas mortas, a alma morta. E a alma, e o outro trecho anterior que ele estava falando sobre isso, que essas pessoas, que essas almas, elas querem levar outros juntos com ela, para morrer, para a morte. Elas já estão mortas e querem carregar outros, puxar para o buraco junto com elas. Só que elas estão andando aqui na terra ainda porque é permissão de Deus ali. Mas é isso que eu estou falando, a hora que morrer aqui, também vai morrer, a carne também vai morrer, né? Porque assim, quando a gente morre, se a gente for filho de Deus, da luz, mesmo que a gente passe pelo purgatório, a nossa alma está viva em Deus, vai estar viva em Deus. Então, é uma vida eterna. E aí vai chegar o momento que vai ressuscitar a nossa carne também, que vai ficar aqui na terra, né? O espírito separa, né? A alma separa da carne. A carne fica na terra, a alma sobe, né? Vai para o purgatório, depois vai para o céu. Mas além do purgatório, ela está viva. Ela não morreu para a graça. Ela está viva para a graça. Então, ela está viva em Deus e vai ter vida eterna. Aí vai ter a hora, né, que vai ressuscitar os corpos e o corpo vai se unir à sua alma novamente, né? E você vai ter a vida ressuscitada como Jesus, que subiu de corpo e alma, né? Então, você vai ser essa imagem e semelhança com Jesus, de corpo e alma, né? Um corpo ressuscitado, unido com a sua alma. Quem vai para o inferno, quando morre aqui, quando ele está aqui na terra, isso que Jesus está falando, já está com a alma morta, mas o corpo ainda anda aqui na terra. Mas quando esse corpo morrer, a alma se separar do corpo, né? A alma vai para o inferno, está morta,
e o corpo também vai apodrecer, porque também está morto. E essas almas, elas querem, porque a gente tem que lembrar dos trechos anteriores desse aqui, né, que foi o que eu li ontem, mas eu já fiz esse vídeo, que justo fala que essas almas, elas querem levar outras com ela, porque elas copiam Satanás, né? O pai delas é Satanás, e Satanás quer carregar o máximo de almas com ele para o inferno, né? Então Jesus está falando aqui, essas almas mortas, fique longe delas. Jesus está mandando a gente realmente ficar longe, né? Não se misturar, né? Aqui ele está falando para não se misturar, né? Ele está falando aqui para não se misturar, para evitar mesmo, né? Ele falou evite, é para evitar, né? Para não ser contaminado, porque elas vão fazer de tudo para te levar junto com elas. E ele está falando aqui, ó, vocês não são fortes, não tem a força para resistir, né? Que a gente é fraco, né? Então ele está falando para evitar mesmo. Aqui nesses trechos é isso que Jesus está falando, né? Eu sei que a gente estuda a divina vontade, né? Mas quando a gente está na divina vontade, e se a gente encontra com uma alma morta dessa, convive com uma alma morta, não é nós, né? Aí já não depende mais de nós, porque nós já nós vivemos da vontade divina. Se ela permitir algo de você ir num local, né, que tenha isso aqui que Jesus está falando, almas mortas lá e tal, se a divina vontade permitir, for a vontade dela, querida ali, a vontade plena, divina vontade, é Jesus que está indo. Então a força é dele, não é a sua, né? Aqui a gente não procura, entendeu? Tem que ser a divina vontade, ela movendo, porque se ela está na ordem, se é ela que está movendo, a força para resistir, a força vem dela. Aí sim, é totalmente diferente, mas o que Jesus está falando aqui é para a gente não procurar, né? Eu tô aqui em casa, eu sei que tem um baile funk ali de gente pelada ali, aquelas coisas horrorosas. Eu não vou sair da minha casa e ir lá. Mas de repente eu tô aqui em casa, já tem, né? Não vou lá no baile funk, mas tá ali. E alguém me liga precisando de ajuda naquele baile funk. Vamos supor, né? Só tô fazendo uma historinha aqui. E aí a divina vontade, eu tenho que ir lá, por exemplo, né? Porque ela me chamou, né? Então é a divina vontade que moveu isso. Aí eu vou. Mas se não, jamais, né? A gente não é super-herói, né? Igual ele tá falando, tem que estar dentro da vontade dele plenamente, senão não, né? A gente não procura de jeito nenhum, né? Jesus aqui tá falando, né? Jesus tá muito claro aqui. Aí que Jesus tá falando, rogai por eles, e ó abençoados. Isso é caridade, né? Então mesmo a gente vendo tudo isso, né? Tem muitas coisas que a gente vê que a alma tá morta para a graça de Deus, mas a gente não deixa de querer o bem, né? Então isso tá falando rogai, né? Reze, a gente pede, né? A gente fica mesmo assim, que Deus ilumine, né, essas mentes, porque, né, a gente não deseja o inferno para ninguém, né? Então o que Jesus está falando, reze por eles, mas é isso, né? Então a gente vai estar sempre rezando por eles, mas em oração, né? Mas não misturando, né? Então Jesus não está falando que não aqui. Isso é caridade e basta. Então a alma está morta, não dá para conviver com ela, né? Não dá. Não é que você tem igual eu falei assim, uma fornicação dessa, um baile funk desse que rola de tudo lá, você vai ficar lá? Jamais. Mas eu vou desejar para quem tá lá a morte? Não. Né? O inferno, não. Quando eu penso neles, a gente roga, né? Para que
ilumine a consciência deles e para eles pararem, né, dessa morte, né? Mas Jesus está falando, é isso que tem que fazer e basta. As palavras não entram nos que estão fechados à palavra. E não considerai como proeminentes aqueles que exalam e sopram sua arrogância e orgulho de suas narinas como loucas bestas. As únicas pessoas que se destacam são aquelas que têm espíritos vivos e são, portanto, filhos de Deus. Outros são pobres coitados, cuja falsa nobreza está condenada a uma grande queda e cujas memórias não vivem, exceto como memórias de escândalo e horror. Aí agora aqui de 51 para frente, eu vou fazer outra hora, né? Vou parar por aqui nesse 50. Então estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.